Paz do Senhor, família. Sou a pastora Cândida Café. Estamos de novo aqui na presença do Senhor para mais um encontro. Que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, hoje vamos entrar num novo tema, né? Que o Espírito Santo nos dê entendimento, que nos conduza em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, dê-me sabedoria para que eu possa declarar a sua palavra. Pai Santo, com poder, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que essa palavra possa encontrar os seus filhos, Pai Santo, e que possa quebrar todas as barreiras, possa curar, possa edificar, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Então, hoje vamos falar da oração. Vamos falar do novo tema, vamos falar da oração. Né? Vamos lá. E mais uma pergunta. Por que oramos? Por que oramos? Porque a Bíblia diz que o nosso Senhor é um Deus omnisciente. Ele conhece os nossos corações. Ele diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe o que é que nós vamos falar. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe as coisas do fim. Ele sabe o fim no princípio, né? Ele já sabe o que vai acontecer conosco no fim, já sabe qual será o fim, mesmo no princípio. Amém? Então, nada dele, nada em nós é escondido diante do nosso Senhor. Ele sabe tudo que está no nosso coração, Ele sabe a nossa vontade. Então, se isso tudo é assim, né? Por que nós temos que orar? Por que nós temos que orar? Então, isso nós vamos tratar, vamos responder essa pergunta, né, consoante o nosso estudo bíblico de hoje. Que o Senhor nos dê entendimento em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos começar por definir oração. Oração é o ato de comunicação entre o homem e o seu Criador, entre o homem e Deus. Oração é a palavra que nós falamos, ou as palavras que nós falamos quando nos comunicamos com o nosso Deus, com Deus. Amém. A oração não é necessário que não tem tempo determinado. A comunicação entre o pai e o filho de 1 minuto, de 30 segundos, de 1 hora, de um dia inteiro, é oração. Não é necessário que seja, ou tem que ser 1 hora, tem que ser 10 minutos, tem que ser qualquer momento, desde que você está conectado com o Senhor e comunicar-se com Ele, aquilo é oração. Ainda você pode fazer uma oração de uma frase. Amém? Desde que você esteja conectado em espírito, né? Você comunicou-se com o Senhor, então aquilo chama-se oração. Você está comunicando-se com o nosso Senhor. Amém? Então isso é a definição de oração. Da oração. Olha só. O mundo hoje está de cabeças para baixo, de patas para o ar. Vimos muitas calamidades acontecerem no mundo todo. Muita coisa horrível está acontecendo. Já vem acontecer desde os outros anos, desde os anos dos nossos antepassados, mas é que agora está pior, né? Vimos que as pessoas não têm amor. O amor das pessoas esfriou. O amor no coração das pessoas esfriou. Nós vimos guerras entre pai e filhos, vimos maridos a matarem esposas e vice-versa, vimos pai a matarem filhos e vice-versa, vimos criancinhas pequeninas a serem violadas por parentes próximos, vimos coisas horríveis que até às vezes é de preferência, né? É de preferência você assistir um filme de terror do que você assistir o noticiário. Ou então você vê vídeos da vida real nas redes sociais. Por quê? Porque você sabe que quando você está assistindo um filme de terror, o filme de terror é falso, é tudo ficção, é tudo montagem, é tudo fingimento. Mas quando você está vendo o noticiário, quando você está vendo aqueles vídeos da vida real, daqueles vídeos das redes sociais, vida real, você sabe que aquilo é tudo verdadeiro. E são coisas que ficam no teu coração e tormentam. Por exemplo, a mim tormenta muito, por isso é que eu não gosto de ver. Não gosto de ver essas coisas terríveis nas redes sociais nem no noticiário. Porque aquilo fica na minha mente, tormenta muito. Então,
é difícil. Muita coisa ruim está acontecendo no mundo. E com isso tudo acontecendo no mundo, as pessoas declaram, normalmente tem essa declaração que as pessoas fazem, né? Dizem assim, tudo está sob controle de Deus. Eu até às vezes escuto, né, servos do Senhor, né, e a declararem isso, tudo está sob controle de Deus. Tudo está sob controle de Deus. Será? Será que tudo está sob controle de Deus mesmo? Né? Vamos ver então o que a Bíblia diz. A quem este mundo, né? De quem está sob o controle deste mundo? Vamos ver o que a Bíblia diz isso. Vamos abrir primeiro no livro da 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Ele diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Quem é que cegou a mente das pessoas que nós vimos aqui? O Deus deste mundo. É o Satanás, o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4:4 está nos dizer que o Deus deste mundo cegou a vista dos incrédulos para que eles não possam ver a luz que vem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos. Amém? Ele está sob controle da mente das pessoas. Ele é que está por detrás das calamidades que hoje, né, as pessoas fazem aqui na terra, aqui no mundo. O Deus deste mundo, né? E temos outra referência. Temos outra referência que está no livro da 1 de João 5, versículo 19. 1 de João 5, versículo 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. Nós somos de Deus, sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo está no maligno. Isso quer dizer que o mundo está sob o controle do maligno. Quem é o maligno? É o Satanás. Nós somos de Deus, mas o mundo está sob o controle, está nas mãos do maligno, do Satanás. Então, esta é a segunda referência. Temos mais uma terceira referência, né? Está no livro do Lucas 4, 5 até 7. Lucas 4, 5 até 7, ele diz assim: e elevando, mostrou-lhes num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque a ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aqui foi quando Satanás tentou ao nosso Senhor, depois da oração dele, a oração e jejum. Nosso Senhor jejuou 40 dias e depois então Satanás apareceu para tentá-lo. Tá? Vimos que ele levou-lhe no monte no momento de tempo e mostrou-lhe o mundo todo. E ele disse que se o Senhor o prostrado o adorasse, ele podia dar aquele reino todo no Senhor, podia dar aquele reino todo no Senhor. Mas o Senhor, né? E ele disse, porque a mim foi entregue. E o Senhor, né, não o desmentiu. Apenas ele disse que está escrito que apenas ao Senhor, seu Deus, você prestará culto. Então o Senhor não o repreendeu, não o desmentiu. Se isso não fosse verdade, se o Satanás não tivesse nas mãos dele o mundo todo, o Senhor o repreenderia, dizia, não, você está mentindo, isso não é verdade. Mas o Senhor não o repreendeu. Apenas o Senhor o disse, não, apenas está escrito que apenas ao seu Deus você prestará culto. Amém? Você adorará apenas ao seu Deus. E você não pode se prostrar a um Deus falso, ao Satanás, apenas ao nosso Criador, apenas ao nosso Deus. Nós prestaremos culto, nós prostramos e adoramos, louvamos. Então foi isso.
São 3 referências aqui que nos dizem que o Satanás é o Deus deste mundo. Satanás está por detrás de todas essas calamidades, de todo esse mal que acontece no mundo. A Bíblia diz assim que da presença de 2 ou 3 testemunhas, a verdade se estabelece. Então nós já vimos aqui 3 referências que nos dizem que o Satanás é o Deus deste mundo, que este mundo está nas mãos do Satanás, que ele está por detrás de toda esta calamidade que se encontra no mundo. Amém? Vimos isso então. Mas tem uma visão também que o Senhor mostrou há alguns anos atrás, né? Depois da minha oração da manhã, eu normalmente acordo às 3 horas da manhã e fico na presença do Senhor. E depois então do meu momento com o Senhor, quando eu acabo, o Senhor mostra muita coisa. O Senhor mostra coisas. E um desses dias, Ele levou-me, pela visão, ele levou-me num sítio onde era um sítio assim grande e tinha umas cortinas assim compridas como se fosse o cinema, não vem? Quando tem assim um teatro, vem aquelas cortinas grandes. Então tinha um senhor que estava por detrás da cortina. O Senhor colocou-me num ponto onde eu tinha acesso de ver o senhor que estava por detrás das cortinas e a ver as pessoas que estavam num outro sítio assim grande, como se fosse campo, mas era fechado, grande. Então, eu tinha acesso de ver o campo todo, né? Aquele sítio vasto onde as pessoas estavam, e tinha acesso de ver a pessoa que estava por detrás das cortinas, e também eu tinha acesso de ouvir tudo que eles falassem, tudo que eles falavam. E esse senhor que estava por detrás das cortinas, ele estava vestido de preto. Então, de princípio, tinha um casal, né? Era um casal, tudo parecia que eram casados, né? Pela discussão deles. Esse senhor por detrás das cortinas, ele começou a falar. Tudo que ele falava, né? Aquele casal falava, aquele casal respondia. Ele dizia, fala isso a ele. E a esposa falava ao marido palavras grosseiras. E a esposa falava, o marido, o Satanás, ou o senhor, né? Porque estava por detrás das cortinas, que parecia ser o Satanás, né? Tudo indicava que era ele. Ele falava também ao marido para responder palavras grosseiras. E no fim, então, ele mandou dar o soco na cara dela. E aí começou a confusão. Foi uma agressão horrível. Foi uma agressão horrível. Acabou eles por agredirem fisicamente, né? Foi tudo a partir daquele senhor que estava por detrás das cortinas, manipulava-os. E aquilo foi a primeira cena. A segunda cena foi um menino, um adolescente, né? Ele tinha uma faca na mão e esse senhor é que disse, tira aquela faca. O menino tirou a faca e foi, então, espeta as facas naquele moço. Ele foi, espetou a faca no seu companheiro, né? Foi uma cena horrível. Foi uma cena horrível que o Senhor fez com que eu observasse. Esse senhor que estava por detrás das cortinas, ele é que mandava aquelas pessoas fazer aquilo. Ele falava e tudo que ele falasse, essas pessoas faziam exatamente como ele falava. E depois eu vi uma pessoa a ser enterrada. A terceira cena foi uma pessoa a ser enterrada viva. Tudo a comando daquele senhor que estava por detrás das cortinas. E quando então eu vi o suficiente, o Senhor me trouxe de volta, eu toda trêmula, né? Então o Senhor disse, ministrava para mim e dizia, viste, eu não estou por detrás do mal, viste, Ele é que está por detrás do mal. Todo mal que acontece no mundo, Ele é o originador, Ele é o causador de todo mal. Ele é que manipula as pessoas, Ele tem a mente das pessoas cativas, Ele usa magia, usa feitiço, ele usa poder maligno, né? E manipula a mente das pessoas. Então ele está por detrás das pessoas. As pessoas fazem aquilo por comando dele. O nosso inimigo não são as pessoas, o nosso inimigo é Satanás, porque é o Satanás que está por detrás das pessoas que fazem o mal. Ele é o ator do mal. Amém? Amém? Por isso é que a Bíblia diz, nós não lutamos com carne e sangue, nós lutamos com principados. É o Satanás, é o nosso inimigo. Amém? Porque ele é que está por detrás de todo o mal. Ele é o Deus deste mundo. Ele é o Deus deste mundo. Então vimos que o Satanás,
Ele é o Deus deste mundo, ele é que está por detrás de todas estas coisas. O mundo não está sob controle de Deus, não. Ainda não está. Graças a Deus um dia virá a estar, né? O mundo não está sob controle de Deus, está sob controle do Satanás. Além da vida dos filhos de Deus. Colossenses 1:13, ele diz assim: ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Né? Deus, Jesus Cristo, nos libertou do poder das trevas, do poder do Satanás e nos transferiu no mundo do seu Filho amado. Satanás não tem poder sobre os filhos de Deus, porque o Senhor nos tirou. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos neste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós pertencemos agora a um novo reino, onde o Satanás não tem acesso. O Satanás não tem acesso a nós, né? Então, Satanás não tem poder aos filhos de Deus. No princípio do mundo, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o mundo, né, nós vimos que Deus criou tudo primeiro e no fim, então, Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, né, Deus deu todo o domínio, tudo que ele tinha criado, ele deu domínio ao homem. Deus deu o domínio da terra ao homem. Deus deu o poder todo ao homem, né? E no livro do Salmo 115, versículo 16, ele diz assim, que os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos. Deus deu o poder da terra ao homem, ao Adão. Deus fez Adão como Deus deste mundo. Né? Então, quando Adão pecou, né, já vimos isso nas lições anteriores, quando Adão pecou, ele perdeu o domínio do mundo, da terra. Adão deixou de ser o Deus deste mundo e perdeu, então deu ao Satanás. Por isso é que nós, em outros capítulos aí, vimos que o Satanás é o Deus quando é pequeno, porque só temos um Deus todo soberano, que é o nosso Pai, Criador do céu e da terra. Né? Então, o Deus quando é pequeno é o Satanás. Antes era o Adão, mas agora é o Satanás, porque Adão submeteu-se a Satanás, desobedeceu a Deus, submeteu-se a Satanás e automaticamente ele perdeu o domínio todo a Satanás. Então Deus, como é todo poderoso, ele não pode ir contra a sua palavra, porque ele já tinha dado a terra ao homem, já tinha dado o domínio todo ao homem. Ele já não pode ir contra a palavra dele, dizer não, agora eu vou receber o domínio todo. Ele já não pode, porque o Deus é um Deus santo. Ele não pode ir contra a sua palavra, porque a Bíblia diz assim no livro do Hebreus 1:3, ele diz assim: Deus sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Né? É com a palavra do Senhor, é com a palavra dele que ele criou o mundo, e é com a palavra que ele sustenta o mundo, né? Que ele protege, que esse mundo está segurado. Ele sustenta o mundo com a palavra dele. Então ele não pode ir com a palavra dele. Ele já tinha dado a palavra ao Adão, que você é o Deus deste mundo, esse mundo eu dei a você que tens o domínio todo. Ele já não, quando Adão perdeu o domínio, né, quando Adão desobedeceu, ele já não podia ir ao Adão dizer: oh não, agora eu recebo de volta. Não, ele não pode, ele não podia. Ele é Deus Santo, não pode. Porque ele deu a presente, ele criou tudo e deu ao homem. Ele não disse que ele irá dominar a terra através de Adão, né? Apenas ele deu o domínio todo a Adão, né? Amém. Então Adão pecou, né? Morreu espiritualmente, então ficou sob o domínio total do Satanás. Então, tudo que pertencia a Adão automaticamente passou para o Satanás. Então, Deus, como é santo, ele não pode ir contra a palavra dele, porque se ele ir contra a palavra dele, como nós já vimos no livro do Hebreus 1:3, que este mundo, ele sustenta o mundo com a palavra do seu poder. Se o Deus ir contra a palavra dele, o mundo vai desmoronar, o mundo vai destruir, porque então ele não pode tirar nenhuma peça, não pode ir contra a palavra dele, não pode ir na palavra que ele já declarou, ele não pode tirar.
ele ofereceu, ele deu como presente a terra no homem, então ele já não pode receber. É como hoje nós, por exemplo, se você vai e compra um presente ou um telefone para o seu irmão, você compra e quando no aniversário você oferece o telefone a seu irmão, aquele telefone deixa de pertencer. Você ofereceu ao seu irmão. E se você então um dia precisar de usar aquele telefone, você tem que pedir ao seu irmão. Você tem que pedir permissão ao seu irmão para que você então use aquele telefone legalmente. Não é porque você comprou o telefone para o seu irmão, você ofereceu, você agora vai a qualquer momento tira e usa o telefone. Não, não é justo, porque você ofereceu, o telefone já não te pertence. Então é a mesma coisa com este mundo. Deus deu o poder do mundo a Adão. Então, Deus não pode vir aqui na terra, né, e agir ou mudar algo sem que o homem peça, né? Sem pedir permissão ao homem. Aí então entra a razão na qual o Senhor nos pede para nós orarmos. Porque o Senhor disse no livro do Mateus 7,7, pedis e recebereis. Por isso então o que o Senhor pede, né, entra a necessidade da oração. Para que o Senhor possa intervir na nossa vida, nós temos que pedir. Nós temos que dar permissão ao Senhor. Amém? Temos que orar. Né? Entra então a necessidade de nós orarmos. Para que nós possamos dar, né, permissão para que Ele venha e intervenha na nossa vida, para que Ele venha nos ajudar, para que Ele tenha acesso aqui no mundo. Ele precisa da autorização do homem, porque Ele deu o poder ao homem, então Ele precisa da autorização do homem. Por isso também é que quando as coisas não iam bem, né, aqui na terra, as coisas iam do mal para pior, Ele tinha necessidade de vir aqui na terra e mudar algumas coisas. Mas como Ele tinha dado o poder e a autoridade no homem, então Ele, para vir aqui no mundo, Ele precisava de um corpo. Amém? Por isso é que Ele veio e encarnou no seio da Virgem Maria, né? Ele precisava de um corpo para poder habitar aqui na terra. Por isso Ele, como Deus, veio e submeteu-se, ficou, né, encarnou no seio da Virgem Maria. Então aí Ele tinha um corpo, Ele encarnou naquele corpo, ficou, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, né, e então Ele veio e fez a vontade dele aqui na terra. Ele libertou-nos das garras do Satanás. Amém? A vinda do nosso Senhor aqui na terra mudou tudo, né? Ele veio e recuperou tudo aquilo que o Adão tinha perdido no jardim do Éden. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo mudou tudo. Com a vinda do nosso Senhor aqui na terra, Jesus Cristo restituiu tudo que o Satanás tinha roubado de Adão. Tudo que Adão tinha entregue a Satanás, nosso Senhor Jesus Cristo recuperou tudo. Nós hoje temos, em Cristo Jesus, nós hoje temos domínio contra o Satanás. Em Cristo Jesus, hoje Satanás está debaixo dos nossos pés. Hoje nós temos... Nós hoje somos Deus sobre Satanás, nós somos feitos deuses. A Bíblia diz assim que nós somos feitos reis, nós somos reis para reinar aqui na terra. Não é quando nós morremos e vamos lá, não. Apocalipse é agora. Agora no livro do Apocalipse 5:10, ele diz assim que nós fomos feitos reis para reinar aqui na terra. Mas esse reinado só é possível se nós fizermos a nossa parte, se nós orarmos. A Bíblia diz no livro do Lucas 10:19, ele diz assim que Ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes. E assim, em Cristo Jesus nós hoje temos poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e para vencer todo o poder maligno. Em Cristo Jesus, Satanás está debaixo dos nossos pés. Satanás está debaixo dos nossos pés. Jesus Cristo veio e mudou tudo, né? Mateus, nós temos que pisar em serpentes, nós temos que pisar em escorpiões, vencer o poder das trevas, para que nada nem ninguém nos possa fazer mal. Mas isso tudo é com oração, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós oramos, né, com oração, e então fazemos a nossa parte, pisamos em serpentes em oração. E o Senhor então confirmará a
a nossa oração, amém. O Senhor concederá aquilo que nós estamos a orar, os nossos pedidos, amém. Mateus 16, 19, ele disse que ele nos deu a chave, nós temos a chave do reino. Ele diz assim que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligamos aqui na terra será desligado no céu. Nós temos as chaves, nós temos que ligar. Como é que vamos ligar? É com oração. Do que nós ligamos aqui na terra em oração, será ligado no céu. O céu vai responder a nossa oração. Nós declaramos aqui, oramos aqui, e o Senhor então vem e toma conta daquela situação. Ele vem então, age legalmente aqui na terra, amém, consoante a nossa oração. Aí está a necessidade da oração. Aí então é a razão pela qual nós temos que orar. Sem que nós oramos, o Senhor não pode vir intervir-se nas coisas deste mundo, amém. Não pode, nós temos que orar, temos que pedir para podermos então receber. Temos que ligar aqui na terra para que o céu possa ligar. Temos que desligar aqui na terra para que o céu então possa também desligar. O Senhor não virá aqui na terra e desligar para nós. O Senhor está dentro de nós, mas Ele não pode agir sem que nós então declaramos, sem que nós oremos. Amém. Nós temos que orar. Quando oramos, então nós demos poder ao nosso Senhor para poder então tomar conta daquela situação, amém. Nós temos a nossa parte, nós temos uma parceria com o Senhor, temos uma parceria com o Senhor. A nossa parte é orar, e a parte do nosso Senhor é confirmar a nossa oração, é atender a nossa oração. O Senhor não vai resistir. Ele diz assim: resistir ao Satanás e ele apartar-se-á de ti. O Senhor não virá resistir o Satanás na nossa conta. Nós temos a nossa parte, é resistir. Como é que nós vamos resistir ao Satanás? Em oração. Amém. Resistimos ao Satanás em oração, e o Senhor então virá e confirmará, confirmará a nossa oração, vai atender a nossa oração, amém. Vai atender aos nossos pedidos, todos os pedidos que nós fizemos em oração. Olha só, tem um exemplo da luta, né, da luta livre, wrestling, em inglês chamam wrestling, em português não sei bem, mas é uma luta, né, no ringue. É como se fosse uma luta no ringue. Tem aquelas lutas que fazem, né, ficam dois dentro do ringue, lutam, né, a luta livre, lutam, e depois então quando tem dois jogadores que ficam por fora, né? Quando o outro vai, né, dá a mão, bate assim, o outro, se alcança a mão do outro, o outro entra, né, entra no ringue e ajuda a luta, né? Ajuda o outro a lutar, e eles batem aquele outro que está sozinho. O outro tenta também levantar para ir dar a mão no outro, alcançar a mão para o outro entrar no ringue, e ele não consegue. Os outros puxam ele para ele entrar no ringue, então até ele conseguir, né? E o outro que está por fora, quando vê que o companheiro dele está a perder, ele fica nervoso, ele fica todo agitado. Por quê? Porque o companheiro não está a conseguir, né, alcançar a mão dele para ele poder bater, para ele poder então ter acesso de entrar no ringue, né? Vimos que se ele entrar sem que o companheiro dele a mão para bater, eles serão desconsiderados do jogo, né? É a mesma coisa, nós estamos numa luta, amém? Nós estamos numa luta. O Senhor não pode entrar, não pode envolver-se na nossa luta se nós não orarmos, amém? Para que o Senhor então possa envolver-se na nossa luta, possa vir nos dar vitória, né? Porque essa luta, o Senhor já venceu o Satanás, amém? O Senhor já veio e venceu o Satanás. O que nós temos que fazer, sabemos os direitos que nós temos então, e declarar e orar. Então o Senhor virá e confirmará a palavra da nossa oração, atenderá aos nossos pedidos, apenas confirmando aquilo que já foi feito no princípio, amém. Aquilo que já foi feito na cruz, amém. Aquilo que já foi feito na cruz é o que ele virá então confirmar, é aquilo que ele virá confirmar. Então nós temos que pedir, né, quando nós estamos numa aflição. Quando nós estamos numa aflição, é como aquilo, estamos numa luta, estamos numa aflição com Satanás, e então o Senhor
está à espera para que nós possamos, né, dar a mão a Ele, para que Ele possa entrar na luta, para que possa então nos dar vitória, para que possa nos libertar, né, para que possa nos tirar das mãos do Satanás, das garras do Satanás. Ele fica à espera para que nós possamos orar, para que Ele possa entrar legalmente na nossa luta, né, mas nós não oramos, e quando nós não oramos, Ele não tem como entrar na nossa luta, não tem como envolver-se na nossa luta, amém? Se Ele entrar, Ele estará violando a palavra dEle. Já vimos que o Senhor é santo, Ele não pode, porque Ele sustenta este mundo com a palavra do seu poder. Então Ele não pode ir contra a sua palavra, por isso é que tudo pode estar a acontecer. Se ninguém der a mão a Ele, e Ele bater, entrar na nossa luta, entrar no ringue, Ele não pode. Não pode vir envolver-se nas coisas do mundo sem que o homem então dê acesso a Ele, para que Ele possa entrar, envolver-se na nossa luta, para que Ele possa ajudar-nos. Amém? Então vem aí a razão da oração, porque tem muitas vezes quando normalmente coisas acontecem, as pessoas choram e dizem: onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus quando isso, aquilo, quando isso e aconteceu? Onde estava Deus? Deus estava mesmo aí. Deus estava presente, mas Ele estava à espera que alguém o desse a mão, para que Ele pudesse pular e poder então vir nos resgatar das garras do Satanás. Como ninguém deu a mão a Ele, ninguém alcançou a Ele, então Ele não tinha como vir e envolver-se na nossa luta. Ele sofre mais que nós, Ele está aí ao nosso lado. Ele vê Satanás então atormentar-nos. Ele sofre mais que nós, Ele sofre mais do que cada um de nós. Ele já fez o que Ele tinha que fazer na cruz. A única coisa que nós temos que fazer é apenas pedir. É apenas dar a mão a Ele, para que Ele possa então vir e confirmar e nos libertar e dar-nos a vitória que Ele já venceu para nós, que Ele já nos deu, amém, na cruz. O que Ele conquistou para nós na cruz não vai acontecer se nós então não declararmos, se nós então não orarmos, se nós então não dermos as mãos para Ele. Nós declaramos e Ele confirma. Nós temos que orar para que Ele então possa. Por isso é que Ele nos diz: pedis e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta abrir-se-á. Nós temos que abrir a porta para que o Senhor entra e possa entrar então e cear conosco, amém? Se nós não abrirmos a porta, o Senhor não tem como entrar, amém? Se Ele entrar sem nós o convidarmos, Ele estará violando a sua palavra. Então Ele não pode. Nós temos que orar, nós temos que pedir para podermos então receber aquilo que Ele já nos deu na cruz, amém? João 14:13, ele diz assim, Nosso Senhor aí que está a dizer: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele está a dizer: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E o livro do Tiago 4:12, ele diz assim: vocês não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Ele diz assim que nós não conseguimos o que queremos, porque nós não pedimos a Deus. Nós temos que pedir. O Senhor sabe as nossas necessidades, sim, Senhora, mas Ele quer que nós peçamos. É necessário que nós oramos para que o Senhor então possa nos dar aquilo que nós queremos. Quando nós pedimos, quando nós nos metemos a orar, nós temos que orar a oração da fé, temos que ter fé naquilo que nós estamos a pedir. Amém? Marcos 11:24, vamos no livro do Marcos 11:24, vamos ver o que ele diz aí. No Marcos 11:24, ele diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, o tê-lo-eis. Tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis. Não, então você terá aquilo que você pediu. Amém? Você tem que crer. Você tem que ter fé naquilo que você está pedindo. Amém? Tudo que você pedir, tudo que você orar, pedir em oração, crendo que você recebeu, então você terá aquilo que você pediu. Amém? Temos que pedir com fé.
Ele diz assim, nós não temos o que nós queremos porque nós não pedimos. E quando pedimos, nós pedimos sem fé. Quando nós pedimos sem fé, nós não podemos alcançar os nossos pedidos. Amém? Nós temos que orar com fé, temos que pedir com fé. Então nós seremos vitoriosos. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz no livro da 2 de Pedro 1:13, ele diz tudo que diz respeito para nós termos uma vida vitoriosa, tudo já foi providenciado, tudo já foi alcançado em Cristo Jesus. Nós temos que tomar posse delas. Temos que tomar posse delas em oração. Amém. Deuteronômio 2:24. Deuteronômio 2:24, ele diz assim. Deuteronômio, vamos lá no livro do Deuteronômio 2:24. Deuteronômio 2:24, ele diz assim: levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sião, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contenda com eles em peleja. Contenda com eles em peleja. Glória a Deus. Está vendo? Ele aqui está a dizer que foi quando os filhos os hebreus estavam para entrar na terra prometida. Deus disse que na sua mão eu já dei os reinos. Né? Ele disse que já lhe tinha dado, já estava nas mãos dele, já lhes deu. Mas eles tinham que ir tomar posse daqui, das terras, em peleja. Eles tinham que ir lutar para poder ter aquilo que o Senhor disse que já estava na mão deles. Amém? É como aqui na 2 de Pedro, né? 2 de Pedro 1:3, ele diz assim que tudo que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa, tudo já foi alcançado, já temos em Cristo Jesus. Mas nós temos que alcançar, temos que tomar posse daquilo que já nos pertence. Olha aqui, como é que toma posse? No Velho Testamento, que foi escrito para nosso exemplo, Deus disse que já lhes tinham dado, as terras já estavam nas mãos dele. Mas eles tinham que ir e tomar posse na peleja, eles tinham que ir lutar para poder alcançar aquilo que o Senhor disse já lhes tinha dado na mão deles. Então hoje no Velho Testamento, no Velho Testamento é tudo espiritual. No Velho Testamento é físico. A luta deles era uma luta física. Eles usavam a espada física, eles lutavam, eles cortavam cabeças, eles usavam cavalos, a luta deles era uma luta física. Mas hoje a nossa luta é espiritual. Nós lutamos usando a espada espiritual. Amém? Usamos o escudo de proteção, tudo espiritualmente. Temos aí o armamento de guerra, né? Que está no Efésios 6, a partir do versículo 12 até o 18. Nós vimos aí o que nós precisamos, né? Para que nós possamos, então, para que a nossa luta seja eficiente. Amém? Tudo necessário aí, os armamentos que nós precisamos, tudo que nós precisamos para a nossa guerra, para a nossa luta espiritual, o que nós temos que nos revestir para que nós então possamos vencer esta batalha. No Velho Testamento era tudo físico, eles tinham as espadas de aço, e no Novo Testamento é tudo espiritual. O Senhor já nos providenciou tudo para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, tudo já foi alcançado em Cristo Jesus, mas nós temos que tomar posse delas. Na peleja, que é a oração. A nossa luta hoje é oração. A luta deles lá era a luta física. Era a luta física que eles tinham que ir cortar a cabeça, ver o sangue a escorrer, né? Mas hoje a nossa luta é uma luta espiritual. Nós lutamos, né? Espiritualmente, estamos no nosso quarto, ajoelhamos e oramos. Enquanto nós estamos a orar, os anjos estão lá a cortar as cabeças dos demônios. Os anjos estão a recuperar aquele perdido. Os anjos estão a tomar posse daquilo que pertence a nós. Amém? Os anjos estão então a libertar o cativo. Coisas estão acontecendo no mundo espiritual enquanto nós estamos nos nossos quartos, né, ajoelhados a orar. Coisas estão a acontecer, amém? Então esta é a luta que o Senhor nos chama para fazer. Hoje a nossa luta é a luta da fé. Ele diz assim, o Senhor nos chama a lutar a boa luta da fé, é a luta da oração. Ele diz assim no livro do Mateus 11:12, que desde o dia do João Batista, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo, né? Nós temos que tomar
né? Pela força. Ele diz assim que desde o tempo do João Batista, o reino do céu sofreu violência. E então com violência que nós temos que tomar posse daquilo que nos pertence. É com violência que nós temos que tomar posse daquilo que nos pertence. Mas quando nós falamos em violência, não é aquela violência de nós sairmos na rua e então matar pessoas e ficar violento com as pessoas, não. É a violência na oração, é a fé violenta. Amém? É a nossa violência na oração, lutar com fé, com firmeza, oração. É aquele que ele nos fala para que nós possamos então tomar posse daquilo que nos pertence com oração. Amém? O Senhor nos chama a orar para que podemos, a nossa luta é a oração, para que nós possamos envolver o nosso Senhor aqui no mundo, para que nós possamos, nós hoje somos o corpo de Cristo. O Senhor age aqui no mundo através de nós, mas o Senhor não pode fazer nada assim quando a igreja não ora. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então o Senhor só tem poder, o Senhor só consegue agir na terra quando a igreja ora. Nós somos a igreja quando nós oramos, é assim que o Senhor tem acesso então de fazer com que a vontade dele seja feita. A Bíblia diz assim: por esta razão é que o Senhor apareceu para destruir o trabalho do Satanás. 1 de Pedro 3:8, né? Para que o Senhor então venha e continue a destruir o trabalho que o Satanás está fazendo neste mundo, para que as coisas possam endireitar-se nesse mundo. A igreja tem que orar. Nós somos a igreja, nós temos que orar para que o trabalho do Satanás então seja destruído, para que, amém, que o Senhor, os que estão presos nas garras do Satanás possam ser libertos, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão a ser manipulados pelo Satanás, o Satanás é aquele que está por detrás das cortinas a manipular o povo. Nós temos que parar, temos que libertar aqueles que estão nas garras deles, amém. É com oração que nós libertamos o cativo. É com oração que nós destruímos o trabalho do Satanás. Demos acesso ao Senhor com oração. Sem oração nós não conseguimos nada do Senhor. Amém? Não conseguimos que o Senhor venha e faça a vontade dele aqui na terra. Amém? Hoje nós estamos mais conscientes nas coisas físicas do que nas coisas espirituais. Mas a Bíblia diz assim que as coisas físicas são passageiras, as coisas espirituais são permanentes. Nós temos que estar consciente do mundo espiritual, das coisas espirituais, porque as coisas espirituais são mais reais que as coisas físicas. Por exemplo, por que eu digo isso? Por exemplo, se você, por exemplo, estiver na cozinha e o seu filho estiver a brincar fora, né, você tem acesso de ver a criança a brincar fora, assim na janela, você está na janela, a porta às vezes fica de alguns metros e a janela, tem uma janela na cozinha, você está ocupadíssima na cozinha e a criança está a brincar fora e você tem acesso de ver a criança a brincar e de repente você vê alguém, né, alguém já grande ou adulta a agredir o seu filho, você vai pular da janela. Você não vai ter tempo de ir na porta porque a porta está distante. Se você puder, você vai pular da janela para ir então e defender o seu filho. Para poder ir defender o seu filho, você vai para libertar o seu filho das garras daquele adulto que está agredindo lá fora, né? Nós vamos fazer isso porque quando toca nos nossos filhos nós viramos onça. Nós vamos sair da janela para ir defender os nossos filhos antes que eles sejam magoados. Amém? E isso é luta física, isso é coisa física, né? Mas quando nós vimos, né? Quando o nosso filho, por exemplo, se estiver no quarto e ele vem, mamãe, eu estou a sentir, a minha barriga está doendo. O que é que nós fizemos? O que é que você vai fazer? Você vai dizer, a barriga está doendo. Ok, vai na casa de banho, vai cagar. Né? Essa é a primeira coisa que você fazer. Vai na casa de banho. Mami, eu já fui, não consigo. Não, eu não quero, eu não tenho vontade de ir na casa de banho. Então você vai dizer, ok, tá bom, vem, senta aqui. Então você vai buscar o comprimido, buscar o pão ou o capô, e você vai dar na criança. E quando então a dor continua, mãe, a barriga continua a doer, a barriga não para, o que você vai fazer? Você vai pegar na pasta, vai pôr a criança no carro e vai levar para o doutor. E quando então o doutor não funcionar, manda para emergência, tá pior, é aí então você vai pensar em Deus.
Você vai pensar, oh Deus, oh por favor, tenha misericórdia, ajuda meu filho, cura meu filho. Você vai pensar em Deus. Nós temos na fé porque nós estamos mais conscientes nas coisas físicas. O que nós temos que fazer de princípio, quando o filho, né? Quando nós vimos o inimigo, né? Quando vimos o nosso filho fisicamente a ser agredido fora, nós saímos e vamos resgatamos nossos filhos. E quando nós vimos a barriga do nosso filho vem e a reclamar, a barriga está doendo, o que é que nós temos que fazer? Nós sabemos que aquilo é uma luta espiritual, né? Que por detrás de qualquer mal está o Satanás. Então o que nós temos que fazer primeiro é repreender o Satanás. Satanás, tira as tuas mãos sobre o meu filho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo o libertou de todas as doenças, toda a enfermidade. Eu te repreendo em nome de Jesus. Tira as suas mãos sobre o meu filho. Primeiro age espiritualmente. Resista, a Bíblia diz assim, resista o Satanás e ele apartar-se-á de ti. Resista ao Satanás com oração. Repreenda-o. Da forma que você agiu fisicamente para ir defender o teu filho, age também espiritualmente. Quando seu filho aparece com uma dor, né, a queixar-se de algo, né, uma dor interna e uma dor externa, repreende primeiro. Se então não for algo espiritual, se for uma coisa simples que ela apanhou, então depois dá o capô. Mas primeiro você nunca se sabe o que está acontecendo, porque tudo começa assim do princípio, tudo começa do nada. Então, o que você tem que fazer primeiro é repreende primeiro, age primeiro espiritualmente e depois então corre no medicamento. Glória a Deus. Então, isto é o que nós temos que fazer. Temos que estar conscientes das coisas espirituais, porque as coisas espirituais são mais reais do que as coisas físicas. Amém? Então, em conclusão, é isso. Nós temos uma parceria com o Senhor. Nós temos uma parceria com o Senhor. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não pode fazer a parte dele. Nós temos que orar para que o Senhor possa confirmar a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Então, esta é a razão pela qual nós temos que inclinar-nos em oração. Glória a Deus, para que possamos ser vitoriosos, para que o Senhor fique contente conosco e nós também contentes, nós temos que orar. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajuda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz assim que a oração do pecador é uma abominação diante do Senhor. A oração do pecador é uma abominação diante do Senhor. E se hoje então você não entregou a sua vida a Jesus, você continua a estar nas garras do Satanás. Você continua a ser dominada pelo Satanás. Então hoje eu te convido a fazer essa oração comigo, porque só tem vitória em Cristo Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você está automaticamente liberta das garras do Satanás. Satanás já não tem domínio sobre você. Você agora pertence a um novo reino. Se então você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu convido você hoje a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E se hoje então você tomou a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu peço que você faça essa oração comigo, uma oração simples. Você diz assim: Senhor Jesus Cristo, eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu convido que venhas à minha vida hoje, perdoa todos os meus pecados. Venha à minha vida e seja meu Senhor e meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Se você hoje fez essa oração, irmão, parabéns. Você é uma nova criatura. Né? Você é uma nova criatura, o velho se foi e tudo se fez novo. Amém. E que o Senhor continue a guiar-te neste novo caminho que você começou hoje, nessa jornada. Que a presença do Senhor seja contigo, que o Senhor te dá a graça em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Você começou e você vai acabar na glória dele em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Shalom. Paz do Senhor. Te amo. Beijo.